Então, gente, a ideia é que a gente consiga realmente fazer com que vocês consigam construir esse conhecimento, tá? Opa, aqui ó, o Marcelo já mandou para nós, transporte rodoviário de cargas. Marcelo, área fantástica para você pegar e construir aí uma consultoria específica. Eu, inclusive, não sou especializado, tá? A gente atende, não sou especializado, mas nós temos demanda de atuação tributária contenciosa na área de cargas e também de planejamento tributário para a área de cargas, tá? Logística em geral. É uma área extremamente especializada, é uma área que tem alguns problemas bastante específicos, porque geralmente o pessoal atua no lucro real, tá? O lucro presumido da área de cargas é maravilhoso, de transporte de cargas, 4%. Então, se você está na área de transporte de cargas, uma maneira de você diminuir muito o investimento que o seu cliente precisa ter em matéria de operação tributária é você conseguir realmente fazer uma atuação no lucro presumido, tá? E por que isso, queridos? Porque no lucro presumido, a área de cargas tem a presunção de lucro de 4%, é baixíssimo, baixíssimo. Se eu não me engano, é o mais baixo, tá? Só perde para... inclusive ganha de negócios imobiliários que está na casa dos 5%. Então, só aí já está maravilhoso. Agora, o pessoal do transporte de cargas costuma, Marcelo, ter uma sanha muito grande de buscar no lucro real deduções, tá? Buscar despesa para que o negócio dê prejuízo e não pague nada de tributo sobre lucro. Paga o ICMS sobre o transporte, mas não paga tributo sobre lucro. E aí, nesse caso, a gente acaba tendo muita autuação fiscal, tá? Porque o cara sopra um monte de nota, de despesa, de lugar XYZ, tá? Tem muita autuação fiscal também em matéria de ICMS nas fronteiras. Então, o Mato Grosso do Sul é um clássico, né? O Mato Grosso do Sul tem muita gente que, inclusive, nem vende para o Mato Grosso do Sul, já faz um planejamento tributário para nem vender para o Mato Grosso do Sul, justamente pelo problema que existe aí em termos de conseguir fazer as vendas para lá e pagar o ICMS. Então, justamente por isso, pessoal, que eu digo para vocês, tá? Usando aqui o exemplo do Marcelo, que existe um exemplo fantástico, um campo fantástico aí para atuação. Inclusive, Marcelo, eu vou te mandar um convitinho aqui, tá? Ô, Marcelo, me fala aí, cara. Tudo bem? Ó, você já trabalha hoje na área de transporte de cargas, é isso? Não, na verdade eu trabalhei com transporte de cargas durante 8 anos. Pretendo voltar agora. Entendi. E hoje você está advogando? Sim, advogado. E você não advoga para as empresas de transporte de cargas? Não, professor. Você vê que coisa, cara. A ideia é que a gente consiga formatar, de fato, um produto que vai ficar ali supimpa. O que eu quero fazer é que você chegue nesses clientes já com o prospecto do produto no sovaco, sempre. Você chega aqui e fala pro cara, ó, eu faço isso. Eu trabalhei 8 anos, aí você vai falar, não é minha experiência, infelizmente, né? Mas você vai falar, ó, eu trabalhei 8 anos na área de transporte de cargas, eu tenho quase uma década de experiência com transporte de cargas, rodoviário de cargas. Eu sei que você tem esse problema. Eu sei que você tem essa necessidade. Valeu, Wander. Abraço. E eu sei que você vai ter que fazer isso e aquilo. Então eu trouxe a solução pronta, tá aqui. Tá? Eu espero que tenha esse resultado, a gente não vai prometer resultado, mas eu espero que tenha esse resultado. E por isso aqui, eu não quero ser teu sócio do seu negócio, eu vou cobrar tanto de honorários. Cara, você tá aqui, ó, faca e o queijo na mão, brother. É isso aí, cara. Você tá em qual região? Você tá aqui perto da gente? Tá mais longe? Sim, eu sou de Maringá. Aí, meu, aqui é um dos maiores polos de logística do Brasil, né? Tem bastante empresa de transporte. Não, nós temos um player gigantesco aí, né? Tem player gigantesco, tem pessoal que você sabe quem que eu tô falando, né? Isso. Que tem um campo enorme aí, você não precisa fechar as portas em um entrando no outro, tá? Inclusive, nós temos aqui um advogado tributarista cuja atuação não vai ser conflituosa com a tua, tá? Tem um advogado conhecido aqui na região que ele já faz o planejamento tributário, não o planejamento, o dia a dia tributário de boa parte dessas empresas, tá? E você não vai ter uma atuação conflituosa com a dele, porque ele faz o dia a dia, ele dá expediente nos clientes, né? É um outro modelo de atuação. O que eu quero é que você tenha produtos com começo, meio e fim.
Isso, chegar com um produto pronto para oferecer, né? Exato, é isso. Por quê? Você vai estar na parceria com ele, inclusive. Eu já prestei serviço para cliente que é cliente dele, para você ter uma ideia. Eu estava eu conheci ele na recepção de um cliente. Eu estava saindo do cliente, ele entrando e atuação casa, tá? Talvez você até saiba de quem que eu estou falando. É um cara veterano, assim, muito reputado, o trabalho dele é excelente. E já vai pensando em como que você vai encaixar nisso aí, tá? Para você pegar e trazer um up ali específico para o dia a dia do cliente. Pense agora em escrever quais são as dificuldades desse cliente aí. Sim, tá? Sim, pode deixar. A gente volta a se falar. Mete o pau. Aí, gente, vejam como que é. A gente tem campos maravilhosos de atuação. E esse campo você já tem. A Aline, ó, ela é estudante, né? Eu moro numa área rodeada por mineradoras e sempre me dei muito bem em empresarial, ótimo, direito corporativo, né? Gostaria de compor um rol de conhecimentos formado pelo tributário empresarial. Tiro na cabeça, Aline, tá? Dicas para você, Aline. Muito recentemente, a área minerária mudou bem profundamente. Nós tínhamos o DNPM, tá? Que era o Departamento Nacional de Pesquisa Minerária. Ele foi transformado em uma agência. Então, ele tinha uma natureza jurídica e um tipo de processo. Agora, ele tem outra natureza jurídica, outro tipo de processo. Isso foi ruim para boa parte do pessoal que estava no mercado, porque o DNPM tinha certas facilidades de atuação, depois vocês interpretem como quiserem, eu não estou acusando ninguém de nada. Então, tinha algumas facilidades de atuação do DNPM que não tem mais na Agência Nacional de Mineração. Isso abriu um campo fantástico para a atuação de advogados, porque você se especializa nisso, né? E se especializando nisso, você vai ter uma força muito grande de atuação, tá? Então, comece a pesquisar algo que você não vai ter aula na graduação, e nós não temos aula na graduação, que é essa parte do direito minerário, e você vai conseguir combinar o direito minerário, tá? Com o direito societário, principalmente, dessa parte do empresarial, e o direito tributário no meio, costurando isso aí. Tá? O Everton mandou para nós, ó, bom dia, experiência no agronegócio, tanto lavoura quanto venda de gado. Ô, Everton, sou suspeito para falar, tá? Eu sou um apaixonado pela atuação no agronegócio e cooperativismo. Alguns dos nossos maiores clientes, tá? Boa parte, se não a maioria dos nossos maiores clientes são do agronegócio e do cooperativismo. Uma área que tem uma necessidade muito grande de revisão de planejamentos patrimoniais, tá? Algo que eu faço bastante. Por quê? A maioria desse pessoal, quando você chega para eles e fala, ó, eu vou te fazer um planejamento para você ter uma gestão otimizada dos seus bens. Ele fala, não, eu já tenho minha holding, eu tenho minha holding patrimonial. Primeiro, gente, não existe holding patrimonial. Holding é uma sociedade que detém participações acionárias em outras sociedades. Por isso que ela se chama holding, porque ela holds, ela detém o controle acionário de outras sociedades. Isso é uma holding, tá? Então, holding patrimonial existe? Não. O pessoal só criou isso como um termo besta para vender planejamento tributário para cliente. O que existe? Existe uma administradora de bens, tá? E o que o pessoal faz? Até o valor era tabelado. Fazia lá por 80 mil reais, criava uma administradora de bens para o cliente e simplesmente socava os bens lá, sem se preocupar com o planejamento do ITBI, que deu muito rolo, muita cagada, sem se preocupar com o tipo de proteção patrimonial de acordo com a necessidade dos clientes, tá? Porque o cliente tem muito problema em matéria de sucessão, que foi inclusive a pergunta aqui, a continuação da pergunta aqui do Everton, né? Porque o problema de sucessão é o seguinte, como que você vai fazer a sucessão de uma atividade que depende principalmente da atuação no CPF, que é algo que eu já vou te falar, tá, Everton? Então, gente, não tem como você não compor nesse sentido uma revisão do planejamento que o cliente já tem. Então, a maioria dos clientes já tem um planejamento e você entra para revisar o planejamento. E, gente, consertar é mais caro que construir, não é isso? Reforma é mais caro que construção. Então, acaba que o cliente precisa investir até mais para resolver um problema que foi criado pelo planejamento anterior que qualquer outra coisa, tá? Outra dica aí, Everton, uma visão específica sobre os regimes tributários, tá? A única atividade no Brasil que tem vantagem gigantesca em atuar no CPF é a atividade agrária. Então, na agropecuária, no agronegócio,
é a única atividade em que existe uma vantagem muito grande para você atuar no CPF. Então pense para os clientes como que você pode ajudá-los a eles atuarem no CPF. É muito importante. Muitas vezes é necessário que a gente ajude os nossos amigos contadores a caracterizar os contratos, tá? Porque nós temos contratos de parceria e contratos de arrendamento. O contrato de parceria tem vantagens tributárias tremendas, mas ele tem algumas restrições legais. Muitas vezes o contador do cliente registra lá como contrato de parceria, mas a divisão dos resultados, por exemplo, não cumpre os mínimos legais para caracterizar a parceria. O fisco pode descaracterizar a parceria e colocar como arrendamento, e no arrendamento a tributação é lá em cima, tá? Então veja que aqui vale a pena revisar a caracterização dos contratos. Beleza? Eu não me posiciono nas redes sociais como advogado, vocês sabem disso, eu não posso prestar serviço, não posso divulgar, não faço isso. Agora, eu estou dando um exemplo para vocês com um colega de como que funciona a consulta, tá? E a consulta funciona assim, olha, Antônio, aproveitando que o Kleber também tem esse mesmo interesse, é o seguinte, não há dúvidas de que compensa você atuar como pessoa jurídica. Então, está saindo a sua inscrição na OAB, imediatamente você vai advogar, começa a se estruturar, já constitui a tua sociedade de advogados. Pode ser uma sociedade unipessoal hoje em dia, de advocacia, né? É uma sociedade simples, não é difícil, ela é simples de registrar, você registra ela na OAB, procura o seu contador de confiança, faz seu contrato social, registra ela na OAB, tira o CNPJ e bueno, já apareceu a sua sociedade de advogados. É simples assim, não tem maiores emoções. Quando você faz isso, queridos, você já está dentro de um regime tributário que é vantajoso. Você vai falar com o seu contador, que vai fazer essas declarações e essas opções, e você já opta pelo Simples. E no Simples nós estamos lá no anexo 6. A sua tributação vai começar em 4,5%, mas eu espero que muito rapidamente suba. Porque quando sobe a sua tributação, isso é um bom sinal. Sinal de que você está faturando bem, está tendo um negócio sustentável. Tá? Então espere ficar aí com a tributação por volta dos 16%, que é uma tributação boa, não é uma tributação ruim, não. Por quê? Quando você é pessoa natural, falando, né, no Simples, esses 16%, você já está pagando imposto sobre a renda, já está pagando contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o PIS, PASEP, COFINS, está pagando ISSQN e não precisa pagar o INSS patronal. Então é um regime maravilhoso, tá? Agora, quando você está trabalhando como pessoa natural, tem muita gente que fala, professor, mas eu advogando pessoa jurídica, pessoa física, eu não preciso, eu pago menos tributo. Sabe por que você paga menos tributo? Porque você está sonegando tributo. Ninguém se toca disso, não é verdade? O povo fala, professor, mas eu como pessoa física eu pago menos tributo. Mas se você sonegar, você não paga o tributo mesmo, essa que é a questão. Por quê? Você como pessoa física, você deve IR da pessoa física, 27,5%. Você deve contribuição social previdenciária, mais 22%. Você deve ISSQN, mais 5%. Então, quando você viu, a sua tributação como pessoa física é 50%. Mas eu advogo pessoa física e eu não pago 50%. Pois é, porque você está sonegando tributação. Então, o primeiro ponto é, o advogado tem que atuar como pessoa jurídica a partir do dia 0. Eu já tinha sociedade de advogados quando eu comecei a advogar. Eu já tinha sociedade de advogados, tá? Então, Tainá, a sua área é maravilhosa, maravilhosa. A avicultura tem uma necessidade de estruturação muito grande. A avicultura tem dois pés, né? Tem um pé na agricultura e um pé na indústria, né? O que a gente chama de agroindústria, atividades de grande porte, altíssimo risco. Então você precisa de uma estratégia de mitigação de risco. Pense nisso, tá? Coloque isso no seu canvas, a necessidade de gestão de riscos como um atrativo muito grande para o seu cliente na avicultura e como uma atividade muito importante que você vai exercer com esses clientes, tá bom? Então, o Kleber, pessoal, para vocês terem um background, tá? Foi aluno meu o ano passado, tá? Terminou a graduação agora, é administrador, tá? E ele me mandou a seguinte mensagem, ó. Sou administrador, atuei por muitos anos no comércio de commodities agrícolas, compra e venda de insumos para agricultores. Como conciliar o tributário? Preciso pensar nisso. Pelo amor de Deus, cara, tá em cima aí, tá? Primeira coisa, Kleber,
eu sei que o Kleber tem uma base no Mato Grosso, tá? Então, veja, Kleber, é muito importante que você foque nos benefícios fiscais específicos que tem aí, tá? Então, veja que, por exemplo, nós temos questões grandes aí relativas a algodão, que entra nesse campo, soja, que entra nesse campo, e laticínios, que não é necessariamente commodity, mas também entra no agronegócio. E por quê? Porque existe uma questão grande do comércio de créditos, tá? Então, muito importante, Kleber, que você se alinhe aí em relação a essa questão dos créditos. Tem vários casos em que tem a necessidade de auditoria de créditos, porque tem muito crédito presumido, tá? E aí, se você se especializar no caso do crédito presumido de ICMS desses estados e no crédito, no benefício de pagamento diferido de ICMS desses estados, você já vai estar com tudo pronto. Ainda por cima, você conhece a cadeia produtiva inteira, tá? Você sabe muito bem, uma das grandes questões, gente, para quem eventualmente não tem relacionamento aí com agronegócio, é que no agronegócio a moeda não é reais, tá? A moeda é produto e insumo. Então, a gente tem vários casos de clientes nossos que é o seguinte, precisa fazer uma safra. Para fazer a safra, vai precisar lá de 10 milhões de reais em insumos, incluindo sementes e os produtos químicos, produtos biológicos, etc. Né? Que entra tanto o pesticida, quanto entra também os adubos químicos e biológicos, tá? E minerais. Então, vejam, quando a gente entra nesse campo, o cliente compra das multinacionais os insumos, recebendo em insumos, tá? E ele paga em produto, paga em algodão, paga em soja, paga em milho, tá? É assim que funciona, não paga em dinheiro. Portanto, você precisa de uma triangulação, porque a multinacional não quer o produto e o cliente não quer pagar em dinheiro. Então, a multinacional já transfere os direitos daquele crédito para alguém que é uma trading de commodities. Então, o cara paga a multinacional em dinheiro e recebe os produtos do produtor, tá? Aí tem um mundo de tributação, principalmente isso que eu falei para vocês, dos créditos do ICMS. Vários clientes precisam disso, eu faço isso para vários clientes e eu nem arranhei a superfície ainda, para usar uma expressão do inglês, né, de todo o mercado que tem. O mercado é gigantesco. Se todos vocês que estão aqui comigo trabalhassem nisso, a gente nunca ia se cruzar num cliente. Porque tem muita coisa, gente. É simplesmente a maior atividade econômica do Brasil. Tem muita coisa. Você desenvolve essa habilidade e, vai para o Tocantins, você vai ser o único ou a única do estado que vai fazer um trabalho qualificado. Tem muito colega trabalhando, claro, né? Mas o trabalho qualificado são poucos. Beleza, Kleber? Muito bom. E aí a gente conclui aqui com o Everton, tá? Que já contribuiu com a gente aqui no tocante ao agronegócio, né, lavoura e venda de gado, e também fala aqui da parte de comércio internacional, exportação e direito aduaneiro, né, que também tem um aspecto muito importante, Everton, relativo ao caráter extrafiscal da tributação. Então, vejam, os tributos sobre o comércio exterior, imposto de importação e imposto de exportação, são tipicamente extrafiscais, ou seja, eles não têm a intenção de gerar arrecadação de tributos para o Estado. Eles têm a intenção de incentivar e desincentivar comportamento, modular o comportamento dos agentes econômicos. Portanto, é justamente por isso que a atuação aí é um tanto delicada, tá? Principalmente imposto de importação e exportação, ele pode ser alterado a qualquer momento, não tem que cumprir a anterioridade de exercício, nem a anterioridade nonagesimal, e a alteração não depende de lei, pode ser feita por medida provisória ou até por decreto em matéria de alíquotas, ou seja, o negócio é extremamente líquido, extremamente etéreo. Justamente por isso que depende de uma atuação estratégica muito forte. Então tem um campo excepcional aí. Ainda por cima em matéria de tributação, gente, não se esqueçam, produtos que são destinados à exportação têm um incentivo fiscal muito grande. E do ponto de vista constitucional, sobre eles não pode incidir nem o ISS-QN, se for serviços, nem o ICMS, se for mercadoria. O que faz com que aconteça o seguinte, muitas mercadorias já pagaram ICMS, porque ela está numa cadeia produtiva. Digamos que, tem aqui um borrifador de álcool gel.
Você fabricou no Brasil esse borrifador de álcool gel. Você produziu no Brasil, distribuiu no Brasil. E um dos caras que compra na distribuidora esse álcool gel é um exportador de borrifador de álcool gel. E sobre esse borrifador de álcool gel não deveria ter incidido nada de ICMS. Mas já incidiu, porque ele é destinado à exportação. Portanto, a partir do momento que ele for exportado, todo o ICMS que já foi pago nessa produção vira crédito de ICMS para ser comercializado no mercado. É o nosso famoso ICMS exportação. É um negócio tão grande que existe, inclusive, um mercado para isso e plataforma própria dos estados, Siscred, né? São as plataformas que os estados usam para permitir aos contribuintes, aos sujeitos passivos, né, contribuintes irresponsáveis, trocar entre si os créditos e transferir entre si os créditos, tá? Fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Eu vejo que a gente tem grandes possibilidades de atuação e pau na máquina, gente. Um abraço. Até mais.